Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria hoje, dia 27 de maio, sexta-feira da sexta semana da Páscoa, nos reunimos na presença do Senhor para acolher a sua palavra, palavra eterna, palavra encarnada, o próprio Cristo que vem ao nosso encontro. Que o Senhor encaminhe os nossos passos, oriente a nossa vida, consagre o nosso dia para que possamos assim, na presença dEle, viver o que Deus sonhou para nós. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, o seu comentário, a compartilhar com alguém que você conheça, ative o sininho de notificação, para que possas assim fazer com que o Evangelho de Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São João, capítulo 16, versículos de 20 a 23. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo, vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. A mulher, quando deve dar à luz, fica angustiada porque chegou a sua hora, mas depois que a criança nasceu, ela já não se lembra dos sofrimentos por causa da alegria de um homem ter vindo ao mundo. Também vós agora sentis tristeza, mas eu hei de ver-vos novamente, e o vosso coração se alegrará. E ninguém vos poderá tirar a vossa alegria. Naquele dia não me perguntareis mais nada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, a liturgia deste dia é riquíssima. Te convido, tendo um tempinho também, a procurar a primeira leitura do dia de hoje. Marque aí Atos, capítulo 18, Atos, capítulo 18, versículos de 9 a 18. O que se trata, então? Um breve contexto, um breve resumo. Nós estamos acompanhando por meio dos Atos dos Apóstolos, a narrativa dos Atos dos Apóstolos. São Lucas vai nos narrando, sobretudo, a vida missionária de São Paulo. Quando nós olhamos para São Paulo apóstolo, nós percebemos esse entusiasmo que brota então do seu coração, da sua vida, da sua alma, por ter encontrado a Cristo, e este entusiasmo leva a anunciar sem medo, sem desânimo, o Evangelho a todas as nações. Não faz muito tempo, durante essa semana, a primeira leitura falava que Paulo chega a Atenas e ali faz um belíssimo discurso sobre o Deus desconhecido. Então, nós percebemos em Paulo, sobretudo, uma inteligência, uma pedagogia, um amor, uma maneira, então, de comunicar com entusiasmo o Evangelho de Cristo. E hoje, portanto, Paulo se encontra em Corinto. Ele está nessa cidade e tem então uma visão, o próprio Senhor que diz: não tenhas medo, continua a falar e não te cales, porque estou contigo, ninguém te porá a mão para fazer mal. E ele então permanece nesta cidade, ele fica neste lugar, ele fica ali. Ele está então na cidade de Corinto. Nessa cidade há um povo numeroso. Então Paulo fica ali mais ou menos cerca de 1 ano e meio entre eles ensinando. E este era um contexto então da época de Galião, procônsul da Acádia. Então mais ou menos no ano 50 depois de Cristo. Amados irmãos e irmãs, aqui há então um grupo de judeus que fica de certa maneira querendo fazer mal a Paulo. Então aqui entendemos o porquê que a palavra de Deus se dirige a ele. Não tenhas medo, continua a falar e não te cales,
Porque estou contigo, ninguém te porá a mão e não te fará mal. Então, quantas vezes também passamos por provações? Quantas vezes passamos por dificuldades? Quantas vezes experimentamos situações que afligem os nossos corações? O Senhor, então, está conosco e nos diz estas palavras: não tenhas medo. Nós precisamos confiar. E é justamente também sobre esta realidade que o Evangelho hoje vem nos dizer. Jesus fala aos discípulos: em verdade vos digo, vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. Então, para que possamos nos contextualizar, esse discurso é o discurso da última ceia. Jesus está com os seus discípulos, depois então de ter vivido o lava-pés, de ter então celebrado com os discípulos a Páscoa. Ele começa a dar recomendações, ele começa a fazer um discurso de despedida, poderíamos assim dizer. Vai orientando, vai ensinando, vai de certa forma anunciando coisas que irão acontecer, mesmo que os discípulos não compreendam no primeiro momento. E é importante lembrarmos, a nossa fé é gradual, ela vai aos pouquinhos sendo fortalecida, a passo que vamos conhecendo o Senhor, que vamos nos aproximando, seja pela oração, seja pelas Escrituras, dessa intimidade com o próprio Senhor Jesus Cristo. A fé vai então se fortalecendo. E Jesus diz: vós chorareis, mas o mundo se alegrará. E continua: vós lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. Então, aqui nós temos justamente essa realidade, amados irmãos e irmãs. Aquilo que está por vir, sobretudo naquele contexto, a paixão e morte, um grande momento de tristeza, de lamento, de dor que transpassa a alma. E esta tristeza se transformará em alegria, porque Jesus ressuscitará. Jesus ressuscitou. Olhando hoje a nossa história, nós percebemos e sabemos disto. Por isso a tristeza se transforma em alegria, se transforma em plena alegria. Alegria duradoura. E ele traz então essa imagem belíssima. Ele traz a imagem da mulher em dores de parto, a mãe, que mesmo sentindo as dores de parto, ela fica angustiada, mas quando a criança nasce, ela não lembra da dor. A alegria, o amor é muito maior do que a própria dor. Então peçamos ao Senhor, diante das dificuldades do tempo presente, das situações que vêm a tirar a paz do nosso coração, que de fato a alegria de Cristo, que é duradoura e verdadeira, venha aos nossos corações. A alegria, a paz, a presença de Deus, o seu amor nos envolva e jamais nos abandone. Como ouvíamos então na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 18, dos versículos 9 a 18, aonde o próprio Senhor diz a Paulo e a você hoje e a mim também: não tenhas medo, continua a falar e não te cales, porque estou contigo. Ninguém te porás a mão para fazer-te mal. Esse estou contigo, nós poderíamos dizer sem medo algum, é Emanuel, Deus conosco. O Senhor está conosco, caminha conosco. O Senhor não está mais longe, Ele está conosco. E olha, é importante lembrar aquilo que o próprio Senhor nos dizia: quem guarda a minha palavra, eu e o meu Pai, nós viremos a Ele e nele faremos morada. Então, a palavra de Deus guarda o nosso coração. A palavra de Deus nos permite se tornar, ou nos faz, moradas e templos do Espírito Santo. Templos daquele Deus que tanto nos ama, ou do Deus vivo e verdadeiro que nos ama e que nos quer bem. Por isso, amados irmãos e irmãs, no dia de hoje, confiemos ao Deus da vida os nossos lamentos, as nossas dores, os nossos sofrimentos. Também nos recordemos, não estamos sós, Deus está conosco e o próprio Senhor Jesus Cristo nos concede na cruz, no momento de extrema dor, uma mãe chorosa,
uma mãe que está sofrendo porque o filho está morrendo, contudo ela jamais se desespera, ela jamais perde a confiança em Deus. Então possamos acorrer a ela. Deus utilizou Maria como estrada, caminho para vir ao mundo. Não há possibilidade alguma de irmos a Deus sem que possamos também trilhar este caminho, por Maria ir até Jesus, seu Filho, nosso Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.